Bom, há 47 dias atrás eu quase perdi a vida em um acidente. Eu fui atingido pelas costas por um carro em alta velocidade. Eu estava pedalando com um amigo lá na cidade de Brasília, no DF. Depois que acontece o acidente é que você, vai refletindo sobre aquilo que aconteceu, porque no momento, no calor, você não tem muita noção do que aconteceu, do que acontece, né? Mas, com os dias se passando, e aí você vai acessando a memória daquilo que acontece, daquilo que aconteceu. E depois de alguns dias que eu percebi que na hora exata do acidente eu apaguei e voltei já sentado no chão, eu não consegui identificar fora essa minha região esquerda aqui da bacia, da junção da perna, do fêmur com a bacia. Eu não conseguia identificar naquele momento onde mais eu tinha me machucado, mas o amigo que assistiu o acidente disse que o carro bateu não só aqui nessa região, mas bateu no meu ombro esquerdo e bateu na minha cabeça. Quando eu estava sentado no chão, segundos, após o acidente, eu dobrei a minha perna direita, puxei a perna, e eu percebi que a perna esquerda não tinha força para puxá-la. Eu tive que puxá-la com a minha mão, para ficar com as pernas flexionadas, sentado ainda no chão. Naquele instante eu olhei para esse amigo e gritei, esbravejei com ele e falei assim: eu não vou para o hospital, viu? Eu não vou para o hospital. E tinha parado um outro rapaz no carro para auxiliar-me, e eu pedi para os dois me levantar. Os dois me levantaram, e eu desmaiei mais uma vez, sendo segurado pelos dois, por alguns segundos. E naquele instante eu voltei, e até eu falei assim: calma que eu tô aqui, calma que eu tô aqui. E pedi para eles me sentarem, no chão, no meio-fio, na calçada, na guia, seja o nome que você der aí na sua região. E em poucos minutos chegou uma ambulância dos bombeiros, um carro de resgate, pois estávamos a metros de uma unidade dos bombeiros. E quando o paramédico se aproximou, eu olhei para ele e já apontei e falei assim: eu não vou para o hospital. Eu vou para minha casa, eu vou encontrar com a minha esposa e com os meus filhos. Muitos, eu vou dizer que a grande maioria, preferiria o socorro, o amparo, e preferiria ir para os cuidados aí da saúde formal. Eu, como sou uma pessoa desiludida com esse sistema de saúde, eu sempre vou optar, se eu estiver na minha consciência, em buscar uma alternativa. É meu, isso é direito meu. Isso está relacionado com a minha soberania. É eu me sentir soberano. Por isso que eu não participei de experimento genético. Perdi o meu canal no YouTube com mais de 135 mil inscritos por alertar as pessoas sobre esse experimento genético. Por isso que eu não participei do ato de usar focinheira, arquétipo da escrava Isaura, que vai muito além de um simples fato de supostamente te proteger contra um vírus. Não vou entrar nem nesse mérito que sabemos que não protege de nada. Mas está relacionado com o medo e não estar sendo conduzido pelo medo, que é
o que manipula a vida de todos. Naquele instante, muito atordoado, eu lembro que o paramédico, o bombeiro, fez alguns testes comigo, pois queriam mostrar para mim que eu estava, de repente, sem consciência e que eu deveria ir aos cuidados dos profissionais de saúde. Perguntando meu nome por algumas vezes, me deu um papel para eu escrever meu nome, para eu colocar meus dados. Teve um momento que eu olhei no olho dele, eu falei, você está pensando que eu sou menino? Que eu não sei o que você está me testando? Eu tenho 45 anos e eu vou para casa. Eu não vou para nenhum lugar. Tenho certeza absoluta que se eu tivesse ido para o hospital, teria sido colocado numa UTI, teria sido submetido a pelo menos um processo, um procedimento cirúrgico. Pelo menos, tá? Sem contar que teria sido colocado sonda, porque eu não tinha condição de andar, né, para ir ao banheiro. Sem contar que, né, teria sido totalmente intoxicado com inúmeros fármacos para me sedar, para tirar dor, para desinflamar o meu corpo, sendo que o combustível para a inflamação é o estilo de vida alimentar que rege a maioria das pessoas. Tive força suficiente para negar o atendimento, porque eu faço minhas escolhas de uma outra forma, e fui para casa. Fui de Uber, sentindo muita dor, com muita dificuldade, com o corpo ainda quente, né, do acidente. Mas fui de Uber para casa, não avisei ninguém, avisei minha esposa quando eu estava entrando no condomínio, qual estávamos hospedados. Entrando no portão, foi naquele instante que eu avisei, que eu liguei para ela e falei, Lua, me ajuda aqui a descer do carro que eu não tenho condição de descer. E ela, mais um motorista, né, me conduziram até o quarto, onde no máximo que eu fiz foi conseguir tirar a roupa, não consegui ir ao banheiro, fazer alguma asepsia, e comecei ali naquele momento um processo de recuperação que não foi fácil. Não é fácil você optar por sentir dor, mas te amadurece, te coloca num patamar de mais força e te coloca num patamar de distinção da maioria das pessoas que são guiadas pelo medo. As pessoas fogem do sentir. E o sentir é algo que eu despertei na minha vida quando eu mudei a comida. Quando lá atrás, em 2011, eu mudei os hábitos alimentares. Eu estou há 12 anos e meio sem consumir proteína animal. E eu desbravei um caminho que a maioria das pessoas acha que é impossível, que é ter vigor, disposição, saúde, sem consumir carne, sem consumir sangue. O que eu tenho visto é as pessoas fazendo o caminho de retorno, porque não cuidam da flora intestinal, porque não desintoxicam o corpo, porque não conhecem aquilo que eu, por minhas experiências, acessei. Quer ter saúde, quer ter vigor, quer ter disposição muito acima da média, sem consumir sangue, sem consumir carne. E isso me colocou num nível de entendimento de como eles controlam a mente da maioria das pessoas pelo medo, como a sexualidade das pessoas é banalizada pelo alto consumo de sangue e que, infelizmente,
muitos profissionais de saúde que vocês que estão aqui ou que vão assistir esse vídeo seguem como referência, dizem ser impossível. Eu vejo aí médicos, bambambãs aí da internet, falando que é impossível se viver sem proteína animal, mas são pessoas que não demonstram absolutamente nada. E a gente, eu falo nós com senso comum, somos doutrinados a respeitar título acadêmico e não aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Eu vejo homens fragilizados, homens que são verdadeiros fracotes, adultos, homens e mulheres sem maturidade, com medo do sentir. A dor é consequência dos nossos atos. E aquilo que eu estava sentindo e senti nesses dias todos, eu ainda estou num processo de sentir dor, foi consequência e é consequência de atos que eu cometi e de um processo de amadurecimento que eu preciso passar, como tantos outros que eu já passei na minha vida. E que, infelizmente, a maioria das pessoas foge, se transformando em bebês chorões nesse sistema que só tem um propósito: te roubar o sentir, te roubar a consciência. Bom, tenho certeza absoluta que se eu estivesse sucumbido à dor e buscado o alívio imediato num hospital, eu ainda estaria num processo de recuperação mais distante do que eu estou, do que eu me encontro hoje. Tenho certeza que eu teria sido submetido sem a minha autorização, porque quando você está em coma, quando você é sedado, dopado, você só aceita os procedimentos. Eu teria participado aí de 1 ou 2 processos cirúrgicos, sem falar de todos os procedimentos invasivos, como, por exemplo, colocar uma sonda uretral, que era o que no mínimo iriam fazer. Tenho certeza que eu teria sido colocado numa UTI, pelo estado que eu estava. Eu tive lesões nos 2 ombros, nos 2 cotovelos, nos 2 joelhos, na bacia do lado esquerdo muito grave, no pé direito muito grave também, meu pé ficou muito inchado, mal conseguia ver as veias ou os ossos do pé. Panturrilha direita também se rasgou em alguns lugares. E eu acredito na regeneração. Eu sou fruto da regeneração. Eu acredito naquilo que eles dizem que é impossível. Tá? Eu acredito. Eu acredito muito mais do que esse equipamento bioelétrico que você está falando aí, querido. Eu acredito no alimento que tem alta condutividade. Inclusive esse equipamento para auxiliar nas dores, eu neguei, tá? Porque foi o meu universo que trouxe isso para mim. E não é porque eu seja super-homem, não. Mas que cada dor física está relacionada a uma dor emocional. E quando você cura suas dores físicas, você cura suas dores emocionais. E eu me sinto hoje uma pessoa muito mais forte, mediante toda a sacanagem que fizeram comigo, na minha individualidade, no que diz respeito à minha vida privada. Eu me sinto uma pessoa muito mais curada de tudo aquilo que doía no emocional, e hoje em dia já não dói mais. Mas o que eu tenho a dizer para vocês nessa noite é que o poder das nossas escolhas
nos deixa como pessoas muito mais posicionadas na vida. E foram as minhas escolhas nos últimos 12 anos que permitiram que eu negasse experimento biológico, que eu negasse ficar dentro de casa, que eu negasse usar mordaça, focinheira, que eu negasse uma cirurgia nesse braço aqui, ó, há 2 anos atrás, e que eu negasse ser conduzido para um hospital, mesmo com várias lesões no corpo inteiro. Comer de uma forma diferente, se nutrir com minerais de verdade, colocar o seu corpo para funcionar de maneira constante no que diz respeito à limpeza de órgãos, eliminar parasitas, vermes, fungos. Isso é se colocar em um patamar diferente e não se deixar ser conduzido pelo medo, pelo senso comum. Infelizmente, a maioria dos homens são frouxos, são fracos. Infelizmente, a maioria das mulheres também. Infelizmente, a maioria daqueles que eram para estar nos guiando no que diz respeito à maturidade são pessoas vulneráveis, são pessoas fracas, são pessoas histéricas, são pessoas que são conduzidas por qualquer canudo, de qualquer moleque, de qualquer moleca. Você imagina você, um homem e uma mulher, na maturidade, ir para uma sessão com um psicólogo que tem 20 e poucos anos. Você imagina você chegar ao auge dos seus 50 anos e saber menos de nutrição do que uma gordinha que não consegue correr daqui para a esquina e que vem falar para você que leite é fundamental para a sua vida. E você ter passado 50 anos da sua vida sem saber o básico que é nutrição. Nutrição é beabá. Nutrição era para ser a primeira coisa para você aprender na sua vida. Eu estudo manipulação da sociedade desde o 11 de setembro, quando eu morava nos Estados Unidos. Foi quando eu comecei a ver os primeiros documentários, quando eu comecei a ver os primeiros conteúdos sobre controle social, sobre controle da história. E a partir dali eu comecei a me desvencilhar das religiões, das crenças limitantes, da história mentirosa. Mas quando eu cheguei na alimentação, eu identifiquei que a alimentação é a pior de todas as manipulações. É o maior de todos os controles. Uma ameba, vou falar de novo, uma ameba tem mais conhecimento sobre saúde, nutrição, do que você, ser humano. Uma ameba tem mais informação daquilo que serve para ela comer ou não. Você, eu, nós todos que crescemos no senso comum, sendo guiados pelos antepassados, somos escravos da indústria, doutrinados por conhecimentos que não valem absolutamente nada. O que vale é a farmácia, que primeiro te tira a consciência, segundo te escraviza para sempre. Eu sou filho de pessoas
que têm a farmácia como primícia na vida, que acreditam na farmácia, mas não acreditam, tá? Não acreditam na natureza. Eu sou filho de pessoas que são hipocondríacas. E se eu fosse levar isso para a minha vida, muito provável que eu não estivesse mais aqui. Mas isso tudo é individual. Porque nenhuma das pessoas do meu passado fazem parte do meu presente. As pessoas, elas não aprendem com as mudanças e erros dos outros. Elas se respaldam na maioria, como se a maioria fosse a verdade de qualquer coisa. E nós sabemos que onde tem a maioria, ali não existe verdade. Ali existe condução. Onde a maioria está, pode ter certeza que é onde você não deve estar. Então, quando você olha para qualquer hábito que é compactuado com a maioria das pessoas, no que diz respeito à sua nutrição, tenha certeza que por trás disso existe um controle, existe um grupo, seja um grupo industrial, um grupo de pessoas que está ganhando com isso. Tenha certeza disso. Então eu quero trazer para você a reflexão nessa noite de que todo o conhecimento que você tem sobre nutrição, que é compactuado pela maioria das pessoas, ele não é real, ele é manipulado. E eu vou pegar um exemplo muito simples. Nos dias atuais, a maioria das pessoas dizem que o ovo é o melhor alimento para o ser humano. Mas o ovo, no processo digestivo, ele é terrível. Você come um ovo de manhã, você arrota ovo na hora do almoço, você arrota ovo de tarde, você arrota ovo de noite. Você fica com um mau cheiro desgraçado. Será que é tão bom assim? Mas a maioria das pessoas dizem que é o melhor alimento para o ser humano. E aí eu pergunto, existem 50 mil tipos de alimentos. 50 mil tipos de alimentos. Será que para nossa espécie, algo de um animal que foi modificado no laboratório é o ideal para você? Vocês já viram como a galinha é um ser burro, medíocre no que diz respeito à inteligência? Medíocre. Eu vejo muito porque eu passo aqui de carro, de bicicleta, próximo a chácaras que tem, o pessoal cria galinha. E vocês viram como a galinha é burra quando você vai passando de carro? Como ela está de um lado assim da estrada e ela tende a correr para frente do carro. Como é pequeno e medíocre o comportamento intuitivo da galinha. Entenda que você traz isso para você quando você consome de determinados DNAs. Quando você consome de determinado alimento, aquele comportamento vem para você. E vocês já pararam para pensar como a humanidade vem numa queda absurda no que diz respeito à cognição, à compreensão da própria existência? Analise, reflita. Você não precisa de embasamento científico para olhar e perceber aquilo que está na frente dos seus olhos.
Você não precisa que venha um médico bombado, cheio de hormônio, que tenha uma voz toda rouca pela quantidade de anabólico que usa, para te dizer que aquilo é a melhor coisa do mundo, se ele não vive daquilo. Ele vive de anabólico. Você já parou para analisar a saúde destes que dizem que o ovo é o melhor alimento para o ser humano? A galinha é um dos poucos animais que sabe contar. Ela é observadora na sua visão. Na minha visão, ela é burra. Quando você passa de carro, ela tem um espaço inteiro, ela corre para cima do carro. Cada um analisa o mundo do jeito que quer. Se isso para você é ser inteligente, para mim é ser burro, medíocre. Inteligência vai muito além disso. Mas enfim, como a sua galinha, como o seu ovo, e perceba o que acontece com você. Principalmente no que diz respeito à sua superinteligência da galinha. Um animal que corre para o abate. Aquilo que é do senso comum é manipulado, pode ter certeza. Tudo aquilo que eles colocam como verdade absoluta é manipulado. E analise os sinais. Analise a sociedade que vive de comer porco, frango, carne. Analise o comportamento dessa sociedade. Simples assim. E se você quer enaltecer a galinha como um animal inteligente, crie uma mídia, galinha sabida. Você vê como as pessoas são cheias de coisa nenhuma, né? Cheio de respaldo de nada. O ovo causa inflamação? Ué, faz uma tatuagem, um risquinho de nada. E vai lá comer um ovo para você ver o que causa em você. Olha o cheiro do negócio, olha o processo digestivo. Mas está cheio de profissional de saúde sem saúde, pessoas que vivem na base de hormônio, clamando, defendendo o ovo como o melhor alimento. Você já passou um mês sem comer ovo? Porque quando você está adaptado às coisas, até os sintomas não aparecem em você. Agora, quando você passa um período sem consumir e depois vai lá consumir, aí seu corpo fala com você. Passa um mês sem comer nada de origem animal e depois vai lá, come seu ovinho, um inocente, maravilhoso. Come seu peixinho inocente, que não tem nada demais. Come o seu pedacinho de sangue, de carne. O seu enxerto de frango, não, sua carne branca frango. Vai lá. Vai lá e come. Para ver o que é que seu corpo fala com você. Seu processo digestivo. O cheiro das suas fezes, da sua urina, do seu suor. O sabor na sua boca, a sua saliva. Faz o teste. Não fica respaldado numa ciência conduzida por indústrias como se fosse verdade absoluta. Porque o que a gente tem aí na sociedade é gente frouxa, medíocre e medrosa, com medo de tudo. Agora eu vou voltar aqui para o meu processo. Eu estou no 47º dia depois de um acidente que quase me tirou a vida. Eu fui arremessado a mais de 10 metros de distância. Eu tive múltiplas lesões no corpo inteiro.
E ontem eu consegui já pedalar 1 hora numa área aqui, que é uma área rural onde eu vivo, de areia fofa. O terreno aqui é arenoso. O pessoal do pedal sabe do que eu estou falando. Aliás, a galera se borra de medo de um areial. Esse é o meu quintal de treino. Pedalei, não é uma grande distância, mas já pedalei durante 1 hora, num terreno que é um terreno hostil, arenoso, em torno de 20 km, um pouquinho mais de 20 km foi o que eu pedalei. Claro que isso não é nada, quem pratica ciclismo sabe que praticamos distâncias aí muito maiores, mas já fiz isso numa intensidade, numa frequência, numa cadência e numa frequência cardíaca muito boa, para ter ficado aí mais de 40 dias sem atividade física. E foi apenas a terceira vez que eu subi na bicicleta, desde o dia que eu quase perdi a vida. Se eu tivesse entrado na onda do medo, eu, com certeza, teria sido submetido a algum processo cirúrgico, de repente, algum pino, alguma platina, alguma coisa aqui na minha bacia, que eu sei que é desnecessário, mas na hora que você está à mercê dos hospitais, você não tem soberania, você não tem fala, você é apenas conduzido, e isso tudo pelo medo. Mas o que é o medo? O medo é uma vibração, que você tem participação nele quando você se alimenta do medo, quando você vive na promiscuidade, quando você não tem primícia pela sua sexualidade, quando você é conduzido pela maioria, você é conduzido pelo medo. E o medo é o alimento do mal. O mal se alimenta do medo. Tudo que acontece de forma negativa acontece na presença do medo. E o medo é algo cada vez menos presente na minha vida. Eu detecto o medo à distância. E o medo, quando se aproxima de mim, ele não está dentro de mim, porque eu não como medo. Eu não vibro medo há muito tempo. E eu não aceito nenhuma relação que tem o medo como a energia principal. Por isso que eu não fui para o hospital, por isso que eu neguei qualquer atendimento, agradeci a presença dos bombeiros, dos paramédicos, mas neguei. E eu nego qualquer coisa que queiram me colocar goela abaixo pelo medo. O medo é o maior limitante da sua vida. E talvez seja por isso que eu tenha meus conteúdos tão perseguidos na internet. Porque eu falo daquilo que quebra a presença do medo na sua vida. Eu sou praticante de jejum longo. E isso te coloca num patamar diferente da maioria das pessoas. Eu tenho especialidade em eliminar vermes que dependem da vibração do medo para estar dentro de você. O medo vem da barriga, onde estão os vermes. E eu tenho me especializado nos últimos anos, na última década, em formas de eliminar parasitas das pessoas. Tudo começou comigo mesmo. E nos últimos 10 anos,
ampliou-se esse entendimento com pessoas que eu acompanho, com pessoas que eu conduzi em protocolos presenciais. E os vermes são verdadeiros demônios dentro das nossas vidas. Tá? Você foi uma das primeiras pessoas que percebeu que a fraudemia era para controle e retirar liberdades individuais. Pois é, mas a alimentação padrão é para isso também. O sistema de saúde é para isso também. Como é que eu vou deixar um Zé Droguinha, porque a maioria dos médicos são Zé Droguinha, vir apontar o dedo e querer pontuar a minha vida ou a vida da minha família? Vou falar um negócio para vocês. Meu filho número 7 nasceu aqui atrás. Aqui atrás de mim, aqui onde eu tô aqui. Tô no terraço aqui. Essa porta aqui é uma sala aqui atrás. Ele nasceu aqui. 37, 36 horas de trabalho de parto. Eu, meus outros filhos estavam aqui. 2, 3 na verdade. Uma parteira maravilhosa, minha esposa, e a neta da parteira, que também já é parteira. 36 horas de trabalho de parto, você sabe o que é isso? Vocês imaginam o embate espiritual que aconteceu? Nasceu na minha mão. Maior experiência da minha vida. Você acha que isso me trouxe mais postura? Ou eu fiquei uma pessoa mais medrosa? Você acha que qualquer coisa vai chegar e bater na minha porta e me dominar? Você acha que qualquer Zé Droguinha vai chegar e falar assim, você tem que dar carne para os seus filhos? Você não pode ensinar seus filhos em casa? Minha filha de 5 anos lê e escreve melhor do que meninos que estão na 4ª série. Você acha que eu preciso de qualquer autorização para viver do jeito que eu vivo? Sabe o que me dá força? As minhas experiências e o plantio, tá? De todos os dias. Quem disse que a eternidade já não começou? Sabe que as pessoas têm uma religiosidade tão pequena? Quem disse que eu preciso estar dentro de qualquer religião? Quem disse que lá dentro da sua religião impera a presença de Deus? Vocês acham? Você que está falando aí isso é religião, tá? Que você está me falando aqui. Porque se você acha que a eternidade não começou agora, é porque você está preso numa religião. Quem disse que dentro da sua igreja ou do seu credo religioso é diferente? Quem foi que disse? Quem foi que disse que existe o seu Deus? Ou existe a manifestação divina em você, nos seus atos? Eu acho engraçado essa história, que as pessoas querem se colocar num patamar de diferença por causa de um credo religioso. Deixa eu falar um negócio para você. As piores pessoas que eu conheci na vida, as piores, que mais me distrataram e sabotaram, continuam a sabotar minha relação com os meus filhos, são todas do credo religioso. E se você não entender que a eternidade começou quando você percebeu que você estava vivo, quem disse que Jesus já não voltou? Quem disse isso? Quem disse que o céu não é aqui e é um estado vibracional? Vamos pregar
a presença divina pelos alimentos? Vamos fazer isso? E daí a gente vai analisar se aquilo que você está colocando na sua boca é divino ou não. Porque falar de Deus, encerrar o culto e sentar para comer um cachorro quente, o cara com a barriga gigantesca, cheio de verme, olhando de lado e pensando na bunda da mulher do próximo, não tem nada divino. E essa sociedade é do desequilíbrio. Vamos falar a real. Mas voltando aqui a esse processo, tá? Voltando aqui a esse processo. Às vezes eu não tenho muita paciência não, sabe, gente? Ô, querido, faz o seguinte. Querida, não sei se você é homem ou se é mulher. Cria uma mídia, cara. Começa a pregar. Começa a falar das suas coisas. Pode ter certeza que você vai ter sucesso. Faça isso. Faz isso, cara. E quem diz que eu estou desrespeitando você porque eu estou falando? Você não tem o direito de chegar aqui no chat porque tem um cotoco dentro de você que não consegue ficar quieto. Eu tenho todo o direito de falar e pontuar o tempo inteiro. É para isso que as pessoas estão aqui. Para escutar aquilo que eu estou falando. Quer atenção? Começa a fazer lives. Começa a postar conteúdo. Eu não comecei a fazer isso hoje. Eu estou na internet há 12 anos. Eu tive mais de 800 vídeos banidos. Tem centenas de pessoas que vivem da informação e do conhecimento que eu dissemino há anos. Todos num processo de ingratidão gigantesco. Teve gente que conviveu comigo e continua na inveja de querer assumir a minha personalidade. É livre, todo mundo pode fazer o que quiser. É simples assim. Tchau. Ok, tchau. Oh, eu vou chorar por você. Eu não sei se você é homem, se você é mulher, mas eu vou chorar, tá bom? Eu vou chorar. Essa noite eu vou passar a noite inteira pensando, ai meu Deus do céu. Peace Love, né? Peace Love Inc. Ai meu Deus. Eu não sei se Peace Love Inc. é homem ou é mulher. Mas me deu tchau. Oh, doeu dentro do meu coração. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu cortei relação com pessoas do meu sangue que não respeitam a minha presença. Você acha que eu estou preocupado a número de seguidor? Você acha mesmo que eu tenho preocupação com o número de inscritos? Você acha mesmo que eu estou aqui para a maioria das pessoas? Eu estou aqui para me conectar com quem tem cognição, para entender aquilo que eu falo. E se você é uma pessoa, né? Nossa, arrogância, ai, arrogância. Pronto. Resolvido, tá? Tá resolvido. Simples assim. A minha arrogância resolveu. Foi bloqueado o bonitão. Ou a bonitona, não sei quem é. Você vê como essa sociedade é assim. Você faz 99, você não faz 100, você não existe. O cara ou a mulher tava aqui falando, só coisas boas a meu respeito. Bastou eu discordar de um posicionamento dele ou dela, não sei se é homem ou se é mulher, vai continuar essa incógnita aí, né? Porque não tem nem a decência de colocar o próprio nome para me chamar de arrogante. Por que eu sou arrogante? Qual é a arrogância nisso?
Eu tenho que concordar com tudo que vocês dizem? Eu não posso me posicionar? Se fosse desse jeito, eu teria ido para o hospital. Se fosse desse jeito, eu estaria comendo um ovo e gritando que ovo é a melhor coisa do mundo. Eu tenho postura. E sabe por que eu tenho postura? Porque eu prezo por uma nutrição com muito fotonutriente, com minerais de boa qualidade, por pisar descalço no chão todos os dias, por encontrar e buscar as coisas mais naturais possíveis para me cuidar quando eu encontro problemas na minha jornada. Simples assim. E eu não tenho que concordar com todos bunda lelê para ser aceito. Não tenho. E se te incomoda isso, é porque você não percebeu que eu tenho muito mais a oferecer. E se te incomoda o meu jeito turrão e tosco de falar, é porque você não percebeu ainda que o meu conteúdo vale muito mais do que isso. E de verdade mesmo, eu não estou aqui para ser conduzido pelos menines, pelos chorões e pelas pessoas que não aceitam a masculinidade. Agora, se toda vez que eu entrar na internet aparecer pessoas para querer me conduzir e são pessoas que não aceitam aquilo que eu tenho para falar, eu vou agir da mesma forma, eu vou bloquear. Eu não sou dos milhões de seguidores. Eu não estou aqui para isso. Agora, se você não consegue perceber o valor que tem em tudo aquilo que eu falo há anos e que eu mostro há anos, o problema é seu. Se você não consegue conviver com o que eu tenho de pior, como é que você estará apto a receber o que eu tenho de melhor? Mas enfim, se eu tivesse baixado a cabeça e ido para o hospital, tenho certeza que hoje, 47 dias depois, eu não estaria aqui de pé. Ontem, 46º dia depois do acidente, eu pedalei num terreno brabo, que o terreno aqui é brabo, tá? Areia solta, fofa. O pessoal chora para pedalar aqui. O pessoal cai facinho. O pessoal da galera do ciclismo sabe como andar na areia solta, na areia fofa. É difícil e é pesado. Esse é o meu quintal. Pedalei 1 hora ontem, mesmo sentindo desconforto, ainda sinto dores na perna esquerda, sinto dor na canela, na panturrilha esquerda, na região da virilha ainda sinto dor. Mas se eu tivesse com escolhas diferentes, de alimento, de entendimento da vida, de repente eu ainda estaria me recuperando de um processo cirúrgico. Cirurgia essa que não aconteceu. E que só acontecerá na minha vida em último caso, se for realmente irremediável. Eu só entro num processo invasivo depois de muita análise, depois de muito entendimento, de muita busca e de muita pesquisa, e depois de tentar fazer tudo aquilo que é o mais natural possível, tá? Então, essa é a minha jornada. E se isso para você é ser arrogante, porque eu falei que a vida eterna já começou agora, e que, você falou que eu vou te encontrar na eternidade, a gente já está na eternidade. Você não entendeu que a gente já está na eternidade, não? Agora, quem diz que você é um ser superior, ou eu sou um ser superior, para dizer que as outras pessoas não estarão na eternidade? A eternidade já está aqui. Né? Se isso para você é arrogância, é uma postura, um posicionamento seu, de entendimento pequeno. Tá bom? Agora, eu não sou frouxo, eu não sou medroso e eu não sou conduzido pelo medo. E se você quer ter postura, se você quer ter posicionamento, no próximo domingo, tá? Às 20 horas, eu vou dar uma super aula no YouTube, ensinando a cinco etapas para você nutrir o seu corpo de forma real e desintoxicar o seu organismo como um todo. Eu dividi isso em 5 etapas para que você saia da mesmice do senso comum, do medo de ficar sem ovo. Eu lembro muito bem que nós fomos a um nutrólogo, anos atrás, Maria
Era pequenininha, tinha uns 2 anos. Ela vai fazer 6 já já. Maria é uma espoleta, uma vitalidade, um vigor, uma felicidade. Ela olha dentro dos seus olhos, ela traz vida, assim, né? E o médico parecia uma múmia. E nós fomos porque a Luana queria fazer uma bateria de exames, né? E o nutrólogo é um profissional de saúde aí que, né, ele prescreve mais exames do que a maioria dos profissionais. Pagamos lá uma consulta cara para nunca voltar no cara que não sabe nada de saúde. Sabe só de prescrição de exames. Nem de mensuração conhece. Mas enfim. Aí o cara com medo falou assim: "Ah, mas essa criança nunca comeu proteína animal, gordura animal. Você não vai ficar culpada se ela sofrer qualquer deficiência ao longo da vida?" Eu olhei para ele assim: "Ô doutor, você não tem espelho não? Você não vê como está o seu fígado? Olha os seus rins, olha o tamanho da sua olheira. Você está vendo que seu estômago, rins e fígado está precário, não funciona de forma direita. Seu sistema linfático é travado. Olha como você tem envelhecimento precoce. Acorda." Foi um choque pro cara isso, ainda mais vindo de uma pessoa, de um qualquer, porque eu sou um qualquer, né, no meio social, mas eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 ouvidos. E pode ter certeza que quando eu abro a boca para falar, é porque eu já analisei e eu já escutei o suficiente para poder falar. E se você quer ter essa percepção fora do senso comum, assiste no próximo domingo. Se você não está inscrito ainda, corre na bio aqui e faz a sua inscrição para você assistir no próximo domingo. Essa super aula que eu vou dar, aberta, tá? Lá no YouTube, garante sua inscrição. Tem material extra que vai ser distribuído aí nos grupos de WhatsApp. Entra lá nos grupos de WhatsApp. Não fique de fora. Não tem ninguém na internet mundial que dissemina o conhecimento que eu dissemino. Não é porque eu estou fora, à parte, eu sou iluminado, não. É só porque eu tenho vontade de compartilhar informação e não tenho receio de compartilhar a informação, tá? É uma coisa minha. Eu não tenho receio de compartilhar a informação. Essa é a história. Simples assim, tá bom? Então, não fiz cirurgia, não me consultei com ninguém, não tomei nenhum medicamento, já voltei a pedalar e vou continuar a pedalar. Ai, você não deveria pedalar, aconteceu 2 episódios na sua... Você é minha esposa? Minha esposa pode questionar isso. Dorme comigo, compartilha da minha intimidade. Você não é minha esposa? Você não tem direito de falar nada. Simples assim. Tenho um trato com a minha esposa. Não vou pedalar mais em estradas, no asfalto. Vou continuar pedalando, sim, muito, bastante. Área rural, trilhas, como eu gosto de fazer. Se você é conduzido pelo medo, é uma opção sua. Eu não sou. Eu não sou. E a única pessoa que pode pontuar alguma coisa na minha vida é quem dorme comigo, tá? Já estou pedalando de novo. Já estou num ritmo de pedal legal, pedalei já legal, com uma cadência boa, com uma frequência legal. Claro que ainda muito distante do que eu estava. Vão ser meses aí para voltar ao mesmo nível de preparação que eu estava. Ainda sinto dor, mas a dor é algo que faz parte da nossa vida e do nosso processo evolutivo. Se você não está disposto a sentir suas dores físicas, você não vai resolver suas dores emocionais. Você vai continuar escravo de remediar as coisas. Só que, ó, na passagem, tá? Na passagem, quando você desencarna e você bate de frente com a sua consciência, não tem ninguém, nem a farmácia, nem nada para fazer com que você fuja desse acerto de contas. Então é muito melhor você acertar suas contas
com a sua consciência agora do que você empurrar esse bolo, essa bola de neve que só cresce. E que de repente, quando ela partir e quebrar em você, você não vai ter a capacidade nem tempo para fazer mais nada. Tá bom? Então, não seja escravo do medo, não seja refém dos bebês chorões e não deixe que 1 ou 2% seu negativo, né, seja o divisor de águas referente aos seus 90, 95, 98% positivo. Valorize quem você é. Você não precisa ser politicamente correto, você não precisa gritar viva o SUS, viva as vacinas, porque está todo mundo retardado fazendo isso. Tá? Você não precisa ser hipócrita ao ponto de dizer que o amor venceu, se a gente está vendo que o crime está no controle. Você não precisa ser um tapado dizendo que é ciência, se é uma indústria que está colocando proteína spike dentro das pessoas e grafeno. Simples assim, tá? Seja indivíduo, não seja coletivo. Não existe coletividade. Existe o indivíduo. O indivíduo é que vale. E você chegou aqui sozinho. E você vai partir daqui também sozinho. Tá bom? Então, ó, quer aprender a comer diferente? Quer entender como você vai supernutrir e limpar o seu corpo? Próximo domingo eu te espero às 20 horas no YouTube. O link para sua inscrição tá na bio. Tá bom, pessoal? Beijo nos corações. 47 dias hoje depois do acidente. Estou de pé, ainda manco um pouquinho do lado esquerdo, mas já estou pedalando, já estou fazendo exercício com peso, já estou no movimento e não sou conduzido pelo senso comum, tá? Coloque limite na sua vida. Na minha vida, quem limita sou eu, tá? E não é porque eu tenho limite que eu vou chegar para você e querer limitar a sua. Você pode ir muito além daquilo que eu já fiz. Pode ter certeza. Essa é a real. Beijo para vocês. Fiquemos na paz e vamos que vamos.